depressão, numa crise de pânico, ou numa AIDS, ou no câncer, ou numa doença, Senhor, que não consegue levantar dessa cama. Eu oro por essa pessoa, Deus. E toca nessa pessoa, e agora eu não consigo curá-la, mas o Senhor consegue curá-la. Toca nessa pessoa em casa agora e traz vida para essa pessoa. Traz restauração para a vida dessa pessoa. Apareça para essa pessoa, Jesus. Nós oramos nessa hora, meu Deus, e te agradecemos. No nome santo de Cristo Jesus. E todos digam amém. Você pode pegar sua oferta nessa hora. Nós já deixamos alguns envelopes disponíveis. Pode pegar sua oferta aí, o seu dízimo, sua contribuição. Nós fazemos isso porque é o Senhor que nos dá. Eu costumo dizer, irmãos, que mais do que sacrificar aquilo que você não tem, porque geralmente a gente tem isso na mente da gente, né? Quando Deus me der, eu vou dar. Quando Deus me der, eu vou dar. Então, o Senhor nos pede para fazer ao contrário. Então, você ofereça do que você já tem. O sacrifício não é feito quando você for ter. O sacrifício é feito daquilo que você já tem. E não só falo de dinheiro, irmãos, eu estou falando de tudo nessa vida. Talvez o Senhor colocou em você um dom, um talento, que você pode abençoar muitas pessoas, pode abençoar a sua empresa, sua família, sua cidade, sua igreja. Não seja mão de vaca naquilo que o Senhor colocou na sua mão. Tá bom? Amém, Jesus? Senhor, está aqui as nossas ofertas, está aqui o nosso dízimo, nós vamos entregar, Senhor, para a glorificação do teu santo e poderoso nome, no nome de Cristo Jesus. Amém. Você pode sair do seu lugar, vir aqui à frente. Deus abençoe. Vamos liberar as crianças ali, os adolescentes, para as salas. Tem adolescente aí hoje? Já está tudo lá, né? Aqui tinha um monte aqui, ó. Pode ir lá, Ananda. Mirelle, você me ajuda aí hoje? Deus abençoe. Irmão, vamos para a aula então? Irmãos, vamos lá, abra sua Bíblia aí, 1 Coríntios capítulo 3, todo mundo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 5. Você vai sentar aqui mais perto de mim? Fica mais perto mesmo. Que aí o pescoço da gente não dói. Aí. 1 Coríntios capítulo 3, o versículo 4 e 5. Gente, na ceia passada eu preguei sobre 3 tipos de pessoas, que são... Isso, vamos lá. Foi a aula da semana passada. São 3 tipos de crente. São 3 tipos de pessoas que existem, que Paulo vai trazer no capítulo 2, no final do capítulo 2. Eu acho que eu vou ficar sem voz, minha garganta está bem irritada aí. Vocês têm um pouquinho de paciência aí, tá? Tá bom? Que são 3 tipos de pessoas. Fala aí, gente, que são... Natural, espiritual e carnal, não é isso? Então, carnal. Então, na vida, nós vamos encontrar 3 tipos de pessoas. Quem são os naturais, que Paulo vai chamar de natural? Calma, um de cada vez. Calma aí. Essas pessoas que são chamadas naturais, elas tiveram informação sobre Cristo? Sim ou não? Gente, quem estava aqui na ceia, levanta a mão que eu quero ver. Não é possível que eu expliquei tão mal isso aqui. Ó. Não é possível. Fala aí, Vitor, quem são os naturais? Aqui, os naturais é aquele colega seu, aquele irmão seu,
que olha para você e diz assim: mas por que você é assim? Você recebeu Cristo Jesus na sua vida, isso te gerou transformação. Os naturais, eles vão olhar para a obra de Cristo Jesus na cruz e vai dizer: isso é o quê? É loucura. Uma pessoa natural vai dizer assim: isso é loucura, isso não cabe na minha cabeça. Por que não cabe na minha cabeça? Porque vamos pensar, gente, vocês pegariam o filho de vocês para morrer pelos outros? Quem é que faria isso? Ninguém. Então uma pessoa natural vai olhar para Deus e dizer: isso é loucura que vocês, isso é uma fábula, isso é uma história dos deuses lá e tal, porque não faz sentido na cabeça de um homem natural, isso não faz sentido, porque ele recebe a informação do Evangelho e aquilo não é processado, não cabe dentro da sua racionalidade. Então o natural é todo aquele que recebe a mensagem do Evangelho e diz: não dá para bater, não dá para acreditar. Não dá para acreditar nisso aí. Porque como é que um Deus vai pegar o filho dele, matar o filho dele por um monte de gente pecador? E de fato, irmãos, racionalmente falando, o Evangelho é isso. Mas o que acontece quando a pessoa recebe essa informação? Acontece dentro dela o quê? Uma transformação, mas acontece, ele recebe essa informação. Lembra do negativo que eu expliquei para vocês? Ela recebe essa revelação, então ela recebe a informação de que eu sou um pecador, que Deus colocou o seu filho na cruz para morrer no meu lugar, e isso me religou a Deus. Isso é impresso dentro da gente, aquilo cria cores e cria vida dentro da gente. E aí você sai do natural para se tornar uma pessoa espiritual. E Paulo está falando aqui, olha, tem 3 tipos de pessoas. A natural, que é aquela que recebe a informação do Evangelho e não se converte porque aquilo é loucura, não cabe na cabeça dela. Tem uns colegas meus na faculdade que ficam assim: não é possível. Essa semana mesmo eu tive que rebolar lá, porque eles estão marcando para sair para o barzinho. Irmãos, eu já tentei, já falei com vocês, eu já tentei beber muito, mas não vai. Eu vou tomar uma cerveja, por exemplo, aquilo tem gosto de vômito. Aí o Juliano lá, um colegão meu, sou amigão meu, fala assim: ó, Hélio, vamos lá e tal, tem uma bebida, não sei o que, bora. Ô, Juliano, não dá, isso na cabeça deles não faz sentido. Como é que a gente consegue viver sem o pecado, sem a prática pecaminosa? Na cabeça de um homem natural não faz sentido. Como é que você consegue passar o fim de semana sem ficar bêbado? Na cabeça de muitas pessoas naturais, para você ser de fato feliz e estar celebrando, você precisa ter um agrotóxico. Não sei, ter um trenzinho para cheirar, um trenzinho para injetar, um corpo diferente para você trair, né? Você precisa adulterar. Na cabeça de um homem natural, os prazeres da vida precisam ser desfrutados. Mas quando você recebe a informação do Evangelho, aquela informação é impressa dentro de você, você se torna espiritual e aí você começa a viver a sua prática de vida naquilo que Jesus te instruiu nas Sagradas Escrituras. Vocês entenderam, irmãos? Entenderam? E aí, e quem é o carnal? Quem é o carnal? É o que rejeita? Vamos lá, gente, não tem problema não. Finge que Deus não existe mais. Quem é o carnal? Ele conhece o natural, ele é natural, recebeu informação, recebeu a revelação e continua pecando. Quem mais? O que é um homem carnal? O que é carnal? Que Paulo vai chamar, os coríntios de vocês são carnais. O que essa igreja fazia de carnalidade? Eles eram religiosos e isso, a religião era muito ali. Mas o que estava pegando, desde o começo das aulas eu explico para vocês, o que estava pegando nessa igreja? Eles ficavam discutindo entre eles, ficavam processando os irmãos entre eles. E tinha o que lá naquela igreja assim que... Olha só, esses irmãos aqui, ó, esses irmãos lá de Coríntios, como é que era o culto desses irmãos? Irmão, era um culto assim, violento, irmãos. Era um culto assim de pegar fogo mesmo. Era um culto que o paralítico andava. Era um culto, mais na frente a gente vai falar sobre isso, que eles falavam língua estranha o culto inteiro. E tinha profecia o culto inteiro, e tinha milagres o culto inteiro. A manifestação do poder de Deus era ali grande, e eles diziam que eles eram espirituais. E Paulo vem e fala assim: vocês são carnais. Por quê? Porque dentro dessa igreja os irmãos processavam um ao outro na justiça.
Dentro dessa igreja existia 4 partidos, o partido de Paulo, o partido de Apolo, o partido de Pedro e o partido de Jesus. Era uma igreja dividida dentro dela. Era uma igreja que o genro transava com a sogra e os irmãos, Então, no caso de pecados dentro dessa igreja, esses irmãos receberam a informação, tiveram a revelação, mas eles não tiveram a progressão de santificação. Então, eles tinham mover do poder de Deus no culto, mas pessoas dentro da igreja morriam de fome, porque no dia que os meninos passavam a semana inteira com fome, para chegar na ceia, quando a gente estiver na ceia, vocês vão entender isso melhor. A ceia é igual ao nosso churrasco americano, né? Que cada um leva uma coisa, não é assim? A festa americana? Cada um leva uma coisa. A ceia desses irmãos era no domingo, e não era o copinho de suco de uva que a gente toma e o pedacinho de pão. A ceia era tipo um almoço, irmãos, onde cada um levava o que tinha. Então tinha muitos irmãos que tinham muita comida e muito dinheiro, e eles levavam picanha, eles levavam aqueles trem assim violentos, bastante comida. Tinha irmãos que só podia levar um ovo. E tinha irmãos que estavam esperando o domingo para poder comer. Então a ceia desses irmãos era dessa forma. E aí Paulo vai dizer, como tinha esses grupos, o que esses irmãos faziam? Comiam rapidinho porque o morta-fome está chegando. É sério, irmãos, a ceia era assim. Quando chegar na ceia, eu vou explicar isso melhor para vocês. Então tinha irmãos que passavam com fome a semana inteira para chegar no domingo e comer alguma coisa. E aí é por isso que Paulo vai dizer, quando vocês forem comer, esperem uns pelos outros. A espera na ceia é porque, meu Deus, deixa eu ver aqui quem ficou sem comer essa semana. E aí o que os irmãos faziam? Comia rapidinho, porque aquele irmão lá que não traz nada, ficou com fome. E aí esses irmãos estavam dizendo que eles eram espirituais. Paulo vai dizer assim, vocês são carnais, porque vocês têm a manifestação do poder de Deus no culto, vocês têm línguas estranhas, vocês têm milagres, vocês têm um monte de coisa, mas vocês não são crentes. A vida de vocês, o caráter de vocês não bate. Ô irmão, é doído. Vocês entenderam o que é uma pessoa carnal? É uma pessoa que ela recebe a informação do Evangelho, aquilo é impresso na vida dela, mas ela não muda de vida. Ela continua com as mesmas práticas. Ela continua se apegando a coisas que não se apega, tá? Vocês entenderam ali natural, espiritual e carnal? Entenderam? Perguntas ali. Você conhece, você tem algum amigo ou amiga que está aqui, que é natural? Vocês têm, gente? Tem, não tem? Você vai falando de Deus para a pessoa recebe a informação, mas aquilo, entendeu? Não desce, né? Parece que não desce. E assim, aí é que a gente cai na besteira de querer converter essa pessoa. A sua função é dizer para essa pessoa sobre Deus, sobre o pecado, sobre o inferno, sobre o céu. Mas é o Espírito Santo que imprime isso dentro dela. Entendeu, gente? E aí o que a gente geralmente quer fazer é converter a pessoa a qualquer custo. E é o Espírito Santo que faz essa obra dentro da pessoa. Então vocês conhecem gente assim? Conhece? Então tem muito, gente. Tem muito. Então a Bíblia, o Paulo vai chamar dessa pessoa de pessoa natural, que é o jeito que ela nasceu em pecado e ela não consegue ter essa revelação de Deus dentro de si. Vocês conhecem alguém espiritual? Sim ou não? E o espiritual aqui que Paulo vai dizer não são aqueles que demonstram espiritualidade publicamente, mas é aqueles que têm uma vida, antes de Jesus eu era assim, depois de Jesus eu sou assim. Uma pessoa quando se converte, acontece um antes e um depois, gente. Aí você olha para a sua vida, se você está sendo espiritual ou não. Você em santificação está melhor do que no ano passado ou está pior? Você tem que pensar dessa forma, porque é de glória em glória. Então, eu recebi a Cristo Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, mas na minha questão moral, na questão de pecados, na questão de amor ao próximo, eu melhorei ou eu piorei? Questão de vícios, como é que eu sou antes de Jesus, como é que eu era antes de Jesus e como é que eu me tornei depois de Jesus. E aí vai acontecer isso aqui. Você de fato é uma pessoa espiritual, não porque publicamente você prega como ninguém e você canta como ninguém, mas porque a sua vida é um testemunho, mesmo você sendo calado. Vocês conhecem alguém assim? Amém, né? E vocês conhecem alguém carnal? Conhece, gente? Rapaz, é complicado isso aqui, né? Pode falar, Olha.
É. Se explica da seguinte forma: como é que no meio da carnalidade acontecem as curas e as libertações? Foi uma aula que o Diego até deu aqui. O dom, ele é irrevogável. Então, engana-se uma pessoa que tem um dom, Luana, de cura, e dizer, por exemplo, aquele texto que fala bem assim, ó, quando chegar diante de Deus, Deus vai olhar e dizer bem assim: apartai-vos de mim, porque eu nem te conheço. Aí a pessoa vai olhar para Deus e dizer: mas Senhor, em seu nome expulsei demônios, em seu nome eu fiz milagres, em seu nome nós fizemos maravilhas. O dom não tem nada a ver com, nada a ver não, o dom é um efeito colateral da conversão, mas ele não é garantia de salvação. Então é possível, Luana, a pessoa estar traindo a esposa todos os dias e curar pessoas. Isso é doído, irmãos. É possível você fazer milagres roubando fiéis. É possível. Isso é muito doído. E aí engana-se muitas vezes quem tem esse dom para dizer bem assim: olha, eu estou traindo a minha esposa, mas eu continuo fazendo milagres, então eu estou bem com Deus. Então a espiritualidade está muito ligado, gente, àquilo que você faz que ninguém vê. Seu marido não está vendo, sua esposa não está vendo, sua igreja não está vendo, ninguém está vendo e você está fazendo ou deixando de fazer. Sua espiritualidade está mais ligada àquilo que ninguém está vendo do que àquilo que é público. Vocês entenderam, gente? Pode falar, Magui. Como é que é? Sim. Na verdade, geralmente quem tem um dom e apronta desse jeito está servindo a si. Porque muitas vezes eu posso ter um dom, Maguinho, e isso me servir para me beneficiar, para eu ganhar dinheiro. Os dons só servem para uma coisa, biblicamente falando: os dons só servem para servir os irmãos e as pessoas. O dom não é para mim, Maguinho. Então, se um irmão ou irmã tem o dom de adquirir riqueza, entenda que essa riqueza não é para você. Essa riqueza é para os outros. Eu estou dando aula para vocês aqui, eu tenho plena convicção que foi Deus que me deu isso. Se eu começo a dar aula para meu próprio benefício, para meu próprio prazer, é o que vai acontecer ali que eu já vou explicar para vocês. Então é possível eu fazer uma pessoa sair da cadeira de roda, Luana, orando por ela. Mas isso não quer dizer que naquele grande dia Deus vai olhar para mim e falar assim: vem cá, eu te conheço. Então, está vendo que é culto de libertação? É por isso. Culto de libertação para crente é por isso. Então vocês podem ser esse santo na frente de todas as pessoas. Quem é você quando ninguém vê? Quem é você quando o culto acaba e você volta para sua casa? Quem é você? É uma música que tem. Quem é você e o que você faz quando ninguém te vê? Isso tem a ver com a espiritualidade. Vocês entenderam, gente? Por que vocês estão assim pensando? É porque é pesado, não é? E aí? Vamos encerrar então a aula, que eu nem comecei. Então, só revisando a aula da semana passada. E aí hoje, Paulo vai trazer, fica com a sua Bíblia aberta aí. Paulo vai trazer a questão de analogia que ele vai trazer para os líderes, para os pastores. Existiram quantos pastores nessa igreja aqui? Até agora aconteceu quantos? Quantos pastores? Que pastoreou a igreja mesmo. Eram 4 partidos, né? Tinha 4 partidos. O partido de Paulo, o partido de Apolo, o partido de Pedro e o partido que só Jesus fala comigo. Pedro não foi pastor dessa igreja. E aí ficou Paulo e ficou Apolo. E aí Paulo vai trazer para esses irmãos de uma vez por todas para eles pararem de idolatria a pastor. Pararem de fanatismo a líderes. Paulo vai trazer para esses irmãos. Paulo vai trazer 5 analogias aqui. Primeira analogia do servo, depois a analogia da lavoura, depois a analogia do edifício, e depois ele vai trazer a analogia do templo de Jerusalém. O verso 5 ele vai dizer, verso 5 aí, vamos lá, todo mundo, que os líderes, que os pastores são o quê? Leia para mim, por favor. 1 Coríntios 3 e 5. Então aquela igreja tinha: eu prefiro Paulo. Aí outro grupo: eu prefiro Apolo.
O outro dizia, eu prefiro mesmo é Pedro, que nunca foi pastor dessa igreja, porque uma pregaçãozinha que ele fez, 3.000 almas se converteu. E o outro grupo falava bem assim, não, o negócio é só eu e Deus, não preciso de homem nenhum para me ensinar as coisas. E aí Paulo está falando bem assim, olha, afinal, quem é Paulo? Afinal, quem é Apolo? Somos apenas o quê? O que é servo aqui nesse contexto, gente? Escravo. Então, você pensa na questão do servo e escravo. Mas nesse contexto existiam servos e escravos que tinham, entre aspas, uma procuração para fazer negócios, para obedecer o seu senhor, comprando, vendendo, negociando. Então tinha escravos que recebiam uma demanda, que recebia algo a fazer, e ele ministrava isso para outras pessoas. Então vamos pensar nesse servo escravo, em que o senhor falou assim, olha, tem aqui um saco de café, eu quero que você vá lá na feira, venda com o melhor preço e traga meu dinheiro. E ele era escravo, pegava aquele saco de café, ia na feira, vendia pelo melhor preço que ele conseguia e trazia dinheiro para o seu senhor. Paulo está falando nesse mesmo contexto, ele vai dizer assim, ó, quem é Paulo e quem é Apolo? Somos apenas o quê? Servos de quem? E o que Deus pediu para esses dois fazerem, irmãos? Pregar o evangelho, mas no caso dessa igreja, o que Deus pediu para esses dois fazerem nessa igreja? Pastorear essa igreja. Então esses irmãos estavam dizendo assim, eu sou louca por Paulo, eu sou louco por Apolo. Aí Paulo vem de falar bem assim, mas quem é Paulo e quem é Apolo, se não escravos de Deus? Porque aqueles irmãos eram assim, irmãos, vamos imaginar que esse moço que foi na feira vender o café, as pessoas que comprou o café na ele gostou tanto do café, que vai dizer, meu Deus do céu, aí, se não fosse Paulo na minha vida, eu não sei o que seria. Gente, ele só foi vender o café, quem é o dono do café? É o patrão dele. E aquela pessoa estava tão alucinada pelo café que Paulo vendeu. E aí Paulo vai dizer assim, por que vocês estão idolatrando homens se eu fui só um servo de Deus? Eu só fui um mandado de Deus e eu estou obedecendo. Ele vai dizer, ó, somos apenas servos de Deus por meio dos quais vocês vieram a crer. Cada um de nós fez o trabalho do qual o Senhor nos encarregou. Então existia uma idolatria para pastores naquela igreja por causa do trabalho que esses pastores receberam. Irmãos, eu estou aqui com vocês, pastoreando vocês, mas isso não é meu. Eu sou apenas o quê? Um servo de Deus, fazendo um trem que meu dono mandou eu fazer. E aí começam os irmãos a ter idolatria a mim. Ter idolatria ao pastor Paulo, ao outro pastor que vai vir. Aos irmãos que nasceram, por exemplo, lá na Patriótica, vai dizer assim, não, mas bom mesmo era o pastor Paulo, que ele implantou. Aí depois, não, bom mesmo é o pastor Wellington, porque o pastor Wellington fazia isso. Não, mas maravilhoso é o pastor Diego. Imagina, irmãos, imagina essa cena. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Eu, pastor Paulo, pastor Diego, outros pastores que virão, são apenas servos de Deus. É o que Paulo está dizendo aqui. Vocês entenderam, gente, aqui? Então, a primeira analogia que Paulo vai trazer é essa questão de servo aí. Aí depois no versículo 6, põe para mim, Leandro, por favor, versículo 6. Ixi, eu coloquei o telão na frente de vocês, né? O negócio. Aí ele vai trazer uma analogia de lavoura. O que é lavoura, gente? Joel, o que é lavoura, Joel? Hã? Ah, não é possível que você não sabe o que é lavoura. Aí. O que é lavoura, Ed? Plantação. Lavoura é uma plantação, uma horta, um pomar. E aí ele vai trazer a analogia, primeiro ele traz a analogia de um servo. Depois ele vai trazer a analogia de uma lavoura. E ele vai falar bem assim, ó. Eu plantei. Rapaz, ficou bom agora, viu, Maguinho? Ficou bom, viu? Olha o silêncio que deu. Eu plantei, Apolo regou, mas quem fez crescer foi quem? Foi Deus. Então vamos pensar. Por que Paulo está falando assim que eu plantei? Porque foi ele que chegou lá, gente. Ele que cavou o terreno, ele que foi atrás das pessoas, ele que começou aquele negócio todo e foi fazendo. Ele que desbravou aquilo, não tinha um crente ali. E aí ele chegou naquele lugar, desbravou e abriu aquela igreja. Então o que Paulo fez? Ele vai dizer que eu plantei. Aí germinou a igreja, irmãos. A base está pronta ali.
começou a germinar. O que aconteceu depois? Veio outro pastor e fez o que com a igreja? Regou. Então Paulo abriu a igreja, tinha muitos convertidos, e aí veio depois Apolo e regou esses convertidos. Agora vamos lá, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Eu tenho uma semente de melancia, plantei, reguei. É garantia que ela vai crescer? É certo que ela vai crescer? É garantia que eu plantei e eu reguei. Vai crescer ou não vai? É garantido que aquilo vai crescer? Vocês entenderam, gente? Então o fato de um plantar e o outro regar não é garantia de que aquilo vai crescer. A não ser que alguém faça a magia acontecer. E quem faz essa, entre aspas, magia acontecer? Deus. Então pode ser que você plante, e pode ser que você regue, mas a única garantia que você vai ter de que aquilo vai germinar e crescer, somente Deus pode fazer. Então vamos ler isso aí, ó. Eu plantei, Paulo tinha semente e plantou, ele abriu a igreja. Aí depois veio Apolo e regou. Mas quem fez crescer, quem fez acontecer foi quem, irmãos? Foi Deus. Olha que coisa interessante aqui, olha para isso, irmãos. A gente às vezes não pensa nessa hipótese quando a gente trata de igreja. A maioria de vocês que estão aqui essa manhã foram crentes que outros pastores plantaram e regaram, estão aqui. Muitos de vocês não nasceram aqui na igreja. Pare e pensa para você ver. Quando você lembra do pastor que estava, ou da pessoa que pregou o evangelho para você e que plantou a semente no seu coração, muito provavelmente não está aqui na igreja. Foi um pastor que já morreu, ou que está em outra cidade, foi outra pessoa. E aí veio outro pastor e regou, e aí você está aqui hoje na igreja Moriá. A gente está colhendo coisa que um pastor plantou e outro pastor regou. E é possível que aqui na igreja também muitas pessoas nasçam aqui na igreja, a gente regue, e ela vai dar fruto em outras igrejas. Vocês estão entendendo, gente? E isso é realidade. Então é possível nós termos aqui irmãos frutificando, que nós pastores não plantamos e nem regamos. Olha que lindo isso. Então, e é possível que muitos irmãos nasceram na Moriá e foram para outros lugares frutificar em outros lugares. Mas quem é que dá o crescimento para esses irmãos que estão aqui, para os irmãos que vieram para aqui frutificando, e para os irmãos que estão saindo daqui para frutificar em outro lugar? Quem faz isso é Deus. Vocês entenderam, gente? Então muitos irmãos nasceram aqui e estão aqui, mas a maioria dos irmãos aqui da Moriá não nasceram aqui na Moriá, já conheceram o evangelho com outros pastores. Esses outros pastores foram instrumentos de Deus para a vida de vocês. Graças a Deus pelos pastores que passaram na vida de vocês, pelos cooperadores que passaram na vida de vocês. Então Paulo vai dizer bem assim: eu plantei, Apolo regou, mas é Deus que dá o crescimento. E é muito interessante, irmãos, nós pensarmos na questão de pastoreio da igreja, porque todos os pastores pastoreiam da mesma forma, gente. Deus coloca habilidades diferentes. Olha, irmãos, tem pastores que eles têm a habilidade de abrir uma igreja, como ninguém. E tem pastores que têm uma habilidade de cuidar de uma igreja que já foi plantada como ninguém. E aí muitas vezes esse pastor que está cuidando da igreja que já foi plantada não tem a capacidade daquele pastor que plantou a igreja. Ele não consegue ir no lugar e do nada abrir uma igreja, mas ele consegue pastorear aquela igreja que já está implantada. É um ministério que Deus deu para ele. Mas tem pastores também que conseguem plantar uma igreja, mas que não conseguem cuidar dessa igreja. Vira um trem assim, o pastor abre a igreja, mas ele não consegue pastorear essa igreja. Ele tem a habilidade dada por Deus para abrir igrejas. E aí nem sempre, irmãos, ou nunca vai existir o pastor que tem todos esses dons. Eu abri, eu cuidei, eu fiz tudo sozinho. Não tem, irmãos, assim. Então Deus vai dar habilidades especiais para pessoas especiais, e aí um planta, o outro rega, o outro colhe, mas quem faz todo esse processo acontecer é Deus. E é isso que a gente precisa entender.
Um pastor não tem todos os dons, e isso é muito comum. Então, eu não tenho, eu tenho um ou dois, talvez, outros pastores que virão terão outros, mas é Deus que faz essa questão toda acontecer. E é muito interessante que aquilo que eu falei com vocês, nós muitas vezes escolhemos aqui muitas coisas que outros pastores pastorearam na vida de vocês. E assim sucessivamente, a lavoura vai mudando, entendeu? Vamos lá, aí Paulo vai dizer que não importa quem plantou e não importa quem regou, o que importa mesmo é quem Deus faz crescer. O versículo 8, vamos, o 5, a gente já leu o 5, o 6, deixa eu abrir aqui, a folha virou. Não importa o 7, não importa quem planta ou quem rega, mas sim Deus que faz crescer. Quem planta e quem rega trabalham para o mesmo fim, e ambos serão recompensados pelo seu árduo trabalho. Olha para isso aqui, irmãos, isso é muito interessante. Quem planta e quem rega trabalha para o mesmo fim. Vamos lá. Paulo plantou uma igreja, Apolo regou essa igreja. Ambos estavam trabalhando para o mesmo propósito, não era? Para o crescimento dessa igreja. Então, um planta, um rega, e ambos trabalham para o mesmo propósito. Ele vai dizer bem assim, ó, e ambos serão recompensados por seu árduo trabalho. Ele está falando desses líderes, dessas pessoas que cuidam da igreja de Deus, ou regando ou plantando. Ambos serão recompensados por aquilo que Deus colocou no coração de todos eles. E a gente vai entender um pouquinho mais na frente onde é que eles vão ser recompensados e como é que eles vão ser recompensados. E por que eles vão ser recompensados? Versículo 9, Mirelle, por favor. Por que eles vão ser recompensados? Pois nós, colaboradores de Deus, pois nós somos o quê? Colaboradores, somos funcionários de Deus. E vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Gente, grava uma coisa aqui comigo, ó. Vocês são o quê? Então, o importante nessa questão toda aí é o que planta, é o que colhe ou a lavoura? É a lavoura que importa. E quem é a lavoura, gente? Quem é a lavoura, gente? Vai, gente, 1, 2, 3 e vai. Quem é a lavoura? A igreja é a lavoura. Ele vai dizer, vocês vão receber a recompensa, pois nós somos colaboradores de Deus. Vocês são o quê? Lavoura de Deus. Aí ele já emenda uma outra analogia. E o que ali? O que é um edifício? É uma coisa muito difícil. Você que é um construtor bom, o que é um edifício? Assim? Quando você ouve falar edifício, você visualiza o quê? Um prédio. E como é que funciona esse prédio? Para ele começar assim, eu posso começar de cima para baixo. Também com a engenharia que tem hoje assim, talvez até consiga, né? A base, e aí Paulo vem trazendo sobre isso. Ele já falou então que os pastores são servos de Deus, depois que eles são plantadores, ele vai trazer a analogia de lavoura, e agora ele vai trazer que vocês são edifício de Deus. Ele, quando fala lavoura, ele diz bem assim, fui eu que fui lá no começo e plantei. E quando ele vai falar de edifício, ele vai falar que eu fui lá e fiz o quê? A base. Então, a base do prédio, fui eu que fui lá e fiz. O versículo 10, coloca aí para mim, por favor. O versículo 10 ele vai dizer, pela graça que me foi dada, lancei o quê? O alicerce como um construtor competente. Agora os outros estão construindo sobre ele. Vamos lá, gente, olha só, isso aqui é muito interessante. É por isso que tem essa confusão de se tem apóstolo hoje ou não tem. Quem são os apóstolos bíblicos? Os apóstolos bíblicos são aqueles que trouxeram a base da igreja, o fundamento da igreja, que é Cristo Jesus, e depois disso nós fomos construindo paredes em cima desse fundamento, em cima dessa base. A gente foi construindo paredes em cima desse alicerce. Então é possível que eu faça paredes, se não tiver um alicerce bem feito, que essas paredes caiam. E aí Paulo vai dizer bem assim, lá na lavoura eu plantei, mas aqui no edifício fui eu que fiz o alicerce, eu fiz a base.
E o que é a base da igreja, gente? Cristo. Então, essa informação de que Jesus Cristo é o Senhor, da reconciliação dos pecadores com Deus, da graça que nos foi alcançada, essa base, irmãos, foi Paulo que trouxe para essa igreja e plantou. E aí depois veio Apolo e fez uma parede. Aí veio outro pastor e fez o revestimento. Aí veio outro pastor e colocou umas luzes diferentes. Mas tudo aquilo está sendo construído em cima de uma base. E aí Paulo vai dizer, pela graça que me foi dada, lancei o alicerce como um construtor competente. E agora estão construindo sobre ele. Mas quem constrói sobre o alicerce precisa ter muito o quê? Cuidado. Passa o 11 aí. Por quê? Pois ninguém pode lançar outro alicerce além daquele que já foi posto, isso é, Jesus Cristo. O que Paulo está querendo dizer aqui? Para ter cuidado, para não construir, trazer outro alicerce, gente. Não tem como fazer outro alicerce uma vez que tem. O que Paulo está querendo dizer mais aí? Pois ninguém pode lançar outro alicerce além daquele que foi posto. Colocar algo no lugar de Cristo. Sim, como é que é, mano? Criando outras doutrinas. O que seria outro alicerce? Pode falar, gente, não tem problema não. Fala, Ed. Outro nome, em vez de ser Jesus, outra pessoa. Pode falar, Ed, eu não te ouvi não. As falsas doutrinas. O que estava acontecendo com essa igreja aqui? Ela tinha um alicerce. E o alicerce era Cristo Jesus. Esses irmãos estavam trazendo um novo alicerce. Que era quem? Os pastores, os partidos. Então, se o alicerce é Cristo Jesus, não, mas só presta Jesus se for Paulo. Mas, gente, não tem jeito não, só presta Jesus se for Apolo. Então, quando ele vai falar aqui, tem que ter muito cuidado, porque para a gente não estar inventando coisas que não tem mais, gente. Gente, na vida cristã é Jesus Cristo. A palavra de Deus, ela tem que ser toda voltada para Cristo Jesus. Ele vai dizer, olha, pois ninguém pode lançar outro alicerce além daquele que já foi posto. Isso é quem? Jesus Cristo. Então, qualquer outra coisa que receba adoração, irmãos, que não seja Deus, que não seja Jesus, é outro alicerce. Eu arranquei Jesus e estou colocando outra coisa nessa base dessa casa. O que vocês acham disso? E é possível isso acontecer com a igreja? É muito atual? Como assim, Maguinho? Fala para mim aí. Irmão, se eu tirar Jesus aqui da Bíblia, ela não presta para mais nada, gente. É sério. Se eu tirar Jesus aqui, ó, acabou. Não presta, gente, para mais nada. Sim, sim, sim. É sobre isso que Paulo está falando. Essa idolatria a homens. Pode não, gente. Pode não, isso é pecado. Ou seja, ele vai dizer, pela graça que me foi dada, lancei o alicerce como construtor. Eu fui o engenheiro ali, eu fui o arquiteto ali, o mestre de obra que lançou a base, cavou e deixou a base do edifício pronta, pela graça que Deus me deu. E aí veio outro pastor e construiu as paredes. Então Paulo vem e constrói essa base, e outros pastores vêm, constrói essa base, e outros pastores vêm e constroem em cima dessa base. Ele vai dizer que pela graça que me foi dada, lancei o alicerce como construtor competente. E ele vai dizer, olha, tenham cuidado com o que vocês vão construir em cima dessa base. Cuidado com o que vocês vão construir. E ele vai dizer que no verso 11, ninguém pode lançar outro alicerce a não ser Jesus Cristo. Então ele está dizendo, ou seja, não coloquem em Paulo aquilo que não é de Paulo. Não é Paulo a base da igreja, irmãos. Irmãos, a base da igreja é o Papa? Mas para a igreja católica é. Para a igreja católica é, irmãos. Ele é a pedra. Então a igreja católica está construída em cima de um Papa, que morre, nasce outro Papa, e aí se torna a pedra da igreja católica. Irmãos, o Papa é a pedra angular da igreja católica. Para a Bíblia não é. Ele pode ser um homem inspirador, ele pode ser um grande ensinador, ele pode ser um grande religioso, mas a pedra fundamental da igreja é Jesus Cristo.
É Jesus Cristo. Fala de Carlos. É muito cuidado. Isso é muito bom. Pode falar, Nicole. Sim, sim. E aí o que Paulo vai trazer mais na frente, Nicole, é que essa casa construída sem ser com os materiais adequados, ela vai passar pelo fogo. Não vai. Aqui mais na frente, ó. E aí Paulo vai usar agora a figura de um incêndio. Então Paulo usou a figura do servo, usou a figura da lavoura, usou a figura do edifício, e agora ele vai trazer uma figura do incêndio. Coloca para mim, por favor, Mirélio 12. Olha só. Aqueles que constroem sobre esse alicerce podem usar vários materiais. Aí ele vai falar, olha, não é estranho aqui, gente, ó. Os materiais que pode construir: ouro, prata, pedras preciosas, madeiro, feno ou palha. Madeiro, feno ou palha, a gente vai assimilar com as casas de pessoas que não têm condição de comprar o cimento, né? Lá na favela, assim, tem um papelão, né? Mas, irmãos, olha, para e pensa. Ouro, prata e pedras preciosas é material de construção? E por que Paulo usa ali? Você lembra que tinha muitos irmãos ali que eram judeus. Então ele está falando do templo mesmo de Jerusalém, que era um templo suntuoso, que tinha ouro, tinha prata e tinha pedras preciosas. Então, existiam paredes. Agora vamos pensar aqui, coloca o 12, o 13, por favor, Mirelle, olha o que ele vai dizer, ó. No dia do juízo, porém, o fogo revelará que tipo de obra cada construtor realizou, e o fogo mostrará se a obra tem algum valor. Vamos lá, gente. Construí, fiz uma base, fiz um alicerce, e levantei paredes de papelão, e cobri com folhas de coqueiro. Passou o fogo, o que vai acontecer? O que Paulo está falando com essas paredes que foram construídas? Pastores que vieram depois fazer a obra de Deus, e a motivação do seu coração não era a motivação vinda de Deus. Então é possível estar dando aula aqui para vocês, e no dia do juízo, essa minha aula que eu estou dando para vocês, esse meu cuidado que eu estou tendo com a igreja aqui, esse meu trabalho com a igreja aqui, no fogo lá do juízo final, aquilo seja totalmente queimado, e Deus vai dizer assim: valeu de nada que você fez. Vocês estão entendendo, gente? Volta mais um, eu vou ler o seguido. Volta o 12, vamos ler o 13, ó. Aqueles que constroem sobre esses alicerces podem usar vários materiais: ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. Agora o outro. No dia do juízo, porém, o fogo revelará que tipo de obra cada construtor realizou. Então, irmãos, não se trata de uma aula bem dada. Se trata da motivação por que eu dei aula. Não. Não vai saber. Mas quando eu estiver diante de Deus, e Ele pegar todo o meu trabalho que eu fiz aqui com vocês, e da minha vida cristã, Ele vai colocar diante do fogo. Se for pedra preciosa, se for ouro, Ele vai manter. Agora, se tiver papelão, se tiver palha, se tiver feno, o que vai acontecer? Não haverá recompensa. Vocês estão entendendo, gente? Então, no dia do juízo, o que os líderes, o que vocês fizeram pastoreando pessoas, o que eu fiz pastoreando igreja, ou na minha vida cristã, vai ser colocado num fogo. E aí vamos lá, Wellington, você trabalhou durante tanto tempo, deixa eu ver, por qual motivo você fez isso? Fogo. Vocês entenderam, gente? Então não é fogo no Wellington, é fogo no trabalho do Wellington. Porque se existir algum tipo de idolatria da minha parte, ou de necessidade de reconhecimento da minha parte, fazendo o que faz para Deus, então a motivação está errada. E aquilo vai tudo para o fogo. Ai, fogo, filho. É simples, irmãos. Ajudei alguém com segunda intenção, mas ele vai me ajudar na próxima. Coloca isso no fogo, vai acontecer o quê, gente?
Gente, pode falar, Lona. Sim. 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 Vai. Se não for continuação do mesmo material da base, vai ruir, gente. Cai tudo. Cai tudo, né? Mas é o que ele tá. Mas, por exemplo, se a base for a Ellen White, por exemplo, se a base for um escritor, é uma base. Mas pega essa base, coloca no fogo, o que vai acontecer? Vocês entenderam, gente? Tá, e vai acontecer ali, ó, no dia do juízo, porém, o fogo revelará que tipo de obra cada construtor realizou. Gente, o contexto aqui está falando desses pastores que pastorearam igrejas ali. Então, para todo pastor, para todo líder, o que ele fez vai ser colocado no fogo. Deixa eu ver aqui. Isso. O que ele fez em cima. Então é possível, sim, é possível, irmãos, que eu venha ensinar Jesus aqui. Exatamente. Mas é possível que, se eu vier ensinar aqui para vocês, que é o que eu estou fazendo, irmãos, olha, ensinando a Bíblia para vocês, que a base é Cristo Jesus. Mas a minha motivação não é de ser servo de Deus, é ser admirado. Olha para isso, gente. Então eu posso fazer um trabalho muito bem feito, excelente, como ninguém fez, com a motivação errada. Isso vai para o fogo. Ou pode acontecer daquele pastor lá no povoadozinho, daquela igrejinha que tem 20 pessoas, que ele nem sabe falar direito. O trabalho daquele irmão lá vai ser colocado no fogo também. Olha para isso, que espetacular. Então não se trata da igreja, não se trata do tipo de coisa ou da qualidade das coisas. Se trata muitas vezes se a motivação é Cristo Jesus. Então, se a base é Jesus, a minha motivação tem que ser Cristo Jesus. Agora, se eu venho dar aula para ser elogiado, para ser idolatrado, para ser aclamado, coloca no fogo aí para você ver. É isso. É isso que Paulo vai falar no dia do juízo, porém o fogo revelará que tipo de obra cada construtor realizou. Posso para o próximo, por favor, Mirelle? Ao 14 que ele vai dizer. Se ela sobreviver, o construtor receberá o quê? Recompensa. Passou pelo fogo. Toma aqui, meu servo, sua recompensa. Agora o outro, olha só. Se ela queimar, o construtor sofrerá o quê? Grande prejuízo. Por que ele sofrerá grande prejuízo, gente? Porque ele trabalhou em vão. Já pensou? Você trabalhar 50 anos, aí você chegar diante de Deus, meu filho, não serviu para nada. Queimou tudo. Mas esse construtor que perdeu todo o seu trabalho vai para o inferno? O texto está dizendo, se ela queimar, o construtor sofrerá grande prejuízo, mas será salvo como alguém que é resgatado do meio do... Por que que esse moço, as suas obras vão ser queimadas e vai tudo para o inferno, e esse pastor, esse líder, essa pessoa não vai? Porque o que salva não são as obras. O que salva não é o que eu faço ou deixo de fazer. O que salva é a compreensão, a informação que eu recebi, a revelação que aconteceu dentro de mim. Cristo Jesus me salva, Ele é a base. Então, o que eu faço não me salva. O que eu faço vai me dar recompensa ou não. Mas a motivação, vocês nunca vão saber, né, do coração. Pode ser que eu seja falso. E faça isso muito bem feito. Olha, o contexto é para os pastores, porque ele está falando de Paulo, Apolo e Pedro, né? É para esses pastores. Mas quando a gente olha para a vida cristã, a gente pastoreia pessoas. Vocês talvez não tenham um título, mas vocês socorrem pessoas. Vocês ajudam, vocês contribuem, vocês fazem a obra de Deus. O contexto não é para essas pessoas, o contexto é só para... Mas quando você pensa em você que pastoreia pessoas, que socorre pessoas, cabe. Então vamos lá. Vou ajudar a minha mãe, porque senão ela vai ficar com raiva de mim. Viu? É por isso que Paulo vai falar, Jesus vai dizer, quando vocês forem fazer uma festa, vocês vão lá na praça, pega os bêbados, pega os mendigos e faz uma festa com eles. Por quê, gente? Porque não tem a troca.
O que você espera de um mendigo numa festa que você levou? Que ele faça uma festa e te convide. Não há expectativa de retorno. Então, amor de verdade é quando você faz sem esperar a troca. Tá bom, pode deixar. É. O que isso vai acontecer? Quando você, de fato, convida e faz por alguém, sem esperar a troca, o nome disso é amor bíblico. Se estiver esperando troca, por exemplo, irmãos, olha, para os casais, vou plantar de manhã e colher à noite. Irmãos, isso é amor, sim. É um amor de casal. É um amor de casal, ué. É ou não é? É, ué, claro que é. É um amor, é eros, é o eros. É um amor de, nossa, olha, eu estou com vontade e tal, eu vou cuidar dessa mulher aqui. Pega isso, coloca no fogo. Agora vamos lá. O que Deus uniu não separe o homem, por mais que o homem e a mulher tenham motivo de separação. Empenhei a palavra ali. Essa mulher não me merece. Esse homem não me merece. Mas enquanto eu tiver vida, eu vou cumprir a palavra de Deus na vida desse homem e dessa mulher. Eu não quero fazer isso. Não tenho vontade. Está entendendo, gente? E esse silêncio que... Então, o amor, pessoal, tem muito a ver com a não reciprocidade. O amor bíblico é aquele que não há reciprocidade. É simples, irmãos. Jesus fez por nós muito ou pouco? Muito ou pouco? Então, o que Jesus espera de você? Nada, gente. Jesus espera nada de vocês. Nós fazemos para Deus por gratidão pelo que Ele já fez por nós. Mas Deus está esperando. Nossa, matei meu filho por você e você não tem coragem de ir na igreja? É isso que Deus pensa, né? Deus fica assim, não, eu perdi meu tempo. Matei meu... Olha o sacrifício. Imagina Deus conversando, essas conversas de Deus, ó. Matei meu filho por você e você não tem coragem nem de dar uma oferta. Não pode. Gente, nós fazemos o que fazemos para Deus por gratidão por tudo que Ele fez por nós. Nunca que Deus olhou para nós e falou assim, eu vou fazer por eles porque ali eu vou tirar uma vantagemzinha ali. Eu vou ter um povo que me adora. E eu vou me sentir mais Deus do que eu já sou. Ô, gente, vocês acham que Deus queria mesmo, assim, vou fazer todo mundo me adorar, porque aí vai alimentar meu ego. Deus precisa disso, gente? É eu que preciso adorar a Deus, irmãos, para eu ficar bem. Uma analogia que eu faço geralmente de adoração é esse carregador de bateria que a gente tem ali, ó, de pilha. A gente tem as pilhas, liga no aparelho e liga na energia, né? Aí chega um determinado momento que aquelas baterias, elas acabam, a energia dela acaba. O que faz com ela? Pega e coloca para carregar. Digamos que você seja a pilha. Você seja a pilha, tá? Aí você diga bem assim, a partir de hoje não vou me carregar mais. Aí você vai usando. E aí chega um momento que a bateria acabou. E você vai dizer bem assim, não vou me carregar mais. O que vai acontecer? Morre aí. Assim sou eu e você quando a gente diz, não vou mais adorar a Deus. As nossas forças é que são recarregadas. Deus não fica recarregado porque eu digo, eu te amo, Senhor. Deus não fica mais forte quando Ele é exaltado, não, irmãos. É a minha energia que ela é renovada e fortalecida todas as vezes que eu o adoro. Então, o maior beneficiado na adoração a Deus não é Deus, é você. Vocês entenderam, gente? Vocês entenderam ou não? Então, quando você canta para Deus, quando você adora a Deus, quando você ora, quando você lê as Sagradas Escrituras, em que Deus é beneficiado? Nada. Você é o maior beneficiado nisso aí tudo. Pergunta, gente? Sim ou não? Fala, João. Fala, João. Então tá bom. Vamos lá, ó. Se ela queimar, o construtor sofrerá grande prejuízo. Por que grande prejuízo? Porque ele passou a vida inteira fazendo uma coisa de Deus, muitas vezes com a motivação errada. Mas será salvo como alguém que é resgatado do meio do fogo. Vem cá. Você será salvo, porque o que salva um obreiro, o que salva um crente, não são as suas obras que fez na igreja. Quem salva os seres humanos é quem, gente? Jesus Cristo, tá? Passa para o próximo aí, por favor, Mirelle. Vocês não entendem, e aqui é muito importante que a gente faz uma confusãozinha, tá, gente?
Vocês não entendem que são templo de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vocês? Vamos lá. A gente, nesse texto, não está falando que você é o templo de Deus. Está falando de quem aqui, gente? Da igreja. Então, o vocês aqui, ele está dizendo assim, vocês não entendem que vocês, esse grupo aqui, é o templo de Deus? Então, mais na frente, ele vai dizer que você é casa do Espírito Santo. É sim, gente, está certinho. Mas nesse contexto aqui, ele está falando de lavoura, está falando de edifício, está falando de templo, e agora ele vai falar que esse templo aqui de Jerusalém, vocês, igreja, não entenderam que vocês são o templo de Deus. Passa para o outro, Mirelle, por favor. Que Deus habita em vocês. Deus destruirá quem destruir o seu templo. O que ele quer dizer com isso, gente? Vem cá. Na primeira analogia, a segunda analogia. A igreja é o quê? A igreja é o quê? A lavoura. A segunda analogia. A igreja é a lavoura, certo? Então, de quem é a lavoura, gente? Vamos, todo mundo. De quem é a lavoura? Então, vocês são de quem? Agora ele vai dizer que vocês são o templo. Tá? Vocês, Deus não fica morando dentro dessa igreja aqui, gente. Dessas paredes aqui, ó. O culto acabou, foi para lá e Deus ficou, ai meu Deus, vou ficar aqui dentro da minha casa. Não é não, gente. Ele está falando de você, pessoa, sozinho, como casa, nesse contexto, tá? Ele está falando que vocês, igreja, são o templo de Deus. E ele vai dizer, Deus destruirá quem destruir o templo. De outra forma, Paulo está dizendo que Deus destruirá todos aqueles que vierem e destruírem uma igreja, não as paredes. Está falando das pessoas. Então, qualquer ser humano que vier tentar... irmão, mas é muita coragem também, a horta de Deus, né? A igreja, vamos dizer que a horta é de Deus. Aí vou eu lá e arranco aquilo tudo, jogo tudo fora. Fala a verdade, eu sou corajoso, não sou? E aí Paulo vai dizer, Deus destruirá quem destruir o seu templo, pois o templo de Deus é o quê? Vocês são santos. E vocês são esse templo. Então existe você, casa de Deus, e existe nós, irmãos, quando nos reunimos, templo de Deus, para adorar esse Deus. Então qualquer ser humano que vier e destruir essas pessoas que se reúnem para adorar ao templo de Deus, o que vai acontecer com essas pessoas? Deus, a igreja de Deus. Das duas formas. Se não abrir a igreja mais, falir as pessoas, sim. Mas pode ser que a igreja aqui não abra mais e a gente congregue na praça de eventos. Por exemplo. E pode ser que eu comece a ensinar tanta coisa errada aqui para vocês, que aí destruiu. Porque foi criada uma adoração ao pastor Wellington. Fui ensinando. Nossa, não, aí acabou a igreja. Ela está falando, olha lá, Deus destruirá quem destruiu o templo. E não é o templo paredes, tá, gente? Deus vai destruir todos aqueles que destruírem esse povo, que não vale nada, mas que se reúne para estar em torno do nome de Deus. Fala. Não, qualquer um. Qualquer ser humano, irmãos. Pode ser uma lei. Pode ser um cachorro. Pode ser um anjo. Essas perseguições nesses países, por exemplo, a gente vê o crescimento da igreja, a evolução. Existem mais fiéis a Deus nessas pessoas, nesses países perseguidos, do que nós aqui que temos liberdade cristã, irmãos. Existem mais crentes na China do que nos Estados Unidos. Da igreja que... Não, mas a igreja continua em pé. Sim. Geralmente a gente espera que aconteça uma perseguição na igreja para a gente ficar mais crente. Mas a gente pode pensar ao contrário também, irmãos. Só há perseguição quando os irmãos já são crentes. Então, na China, as pessoas lá, elas sofrem com a perseguição e não deixam de adorar ao Senhor. Elas pegam uma folhinha da Bíblia, gente, e memorizam aquilo, e aí passa a folhinha como se fosse droga, escondido, debaixo do pano.
porque elas são severamente punidas. É que a gente não tem essa noção aqui no Brasil, mas nos outros lugares são isso. E a perseguição não destrói a igreja. Pelo contrário, na Bíblia e na história as perseguições aconteceram e aquilo alastra a igreja. Você só tem o evangelho porque a igreja começou a ser perseguida lá em Jerusalém e aí por medo os crentes se espalharam pelo mundo. Os crentes começaram a ser perseguidos por Saulo lá, o que eles fizeram? Não, em Ouro Branco, Saulo está matando os crentes tudo. O que os ouro-branquenses fizeram? Ixi, vou lá para Fortaleza. Ah, eu vou lá para o Amapá, vou lá para o Amazonas, sumi lá porque o Paulo está matando os crentes tudo. O que aconteceu? Chegava lá no Amazonas, propagava o evangelho, ganhava pessoas. Chegava no Amapá, propagava, e aí espalhou os crentes. Isso foi um instrumento de Deus, a perseguição foi um instrumento de Deus para a propagação do evangelho. E aí, o que vocês acham disso? É espetacular, Deus sabe fazer os trem assim. O próximo, por favor, Mirelle. 18, para a gente encerrar, pessoal. É o Leandro que está ali. 18. Que ninguém se engane se algum de vocês pensa que é sábio. Esse sábio aqui, vocês estão lembrando do contexto? Os sábios são os filósofos, a erudição, a entonação da voz, o projetar da voz, né? Que ninguém se engane se algum de vocês pensa que é sábio conforme os padrões dessa era. Deve se tornar louco a fim de ser o quê? Verdadeiramente. O que é se tornar louco para ser verdadeiramente sábio? Exatamente. Irmãos, o evangelho é loucura. Um Cristo Jesus, que é o poderoso, mas ele está na cruz morrendo. Que poderoso? Poderoso, gente, é o Superman. Poderoso é o Thor. Não é? A gente não... Agora, como é que é o super-herói de vocês? Um homem levando chibatada na cruz, coroa de espinho, cravos nas mãos, nos pés. Olha o poderoso da igreja. Isso é loucura. Isso é loucura. Pode falar, Vitão. Sim, no mal, né? E é difícil porque às vezes a gente quer engessar Deus com os nossos pensamentos assim. Vamos pensar, se esses cristãos que foram perseguidos vão dizer, mas que Deus é esse, gente? Eu estou servindo Ele aqui, Ele poderia me livrar aqui da morte aí. Vamos lá, gente. Uma perseguição foi o instrumento de Deus. Então, uma luta na sua vida, uma morte na sua vida, uma doença na sua casa, muitas vezes, se foi o Senhor que autorizou, e foi, porque nada acontece sem Deus autorizar, irmãos. Aquilo, de certa forma, vai cooperar para o bem das pessoas, para o bem daqueles que amam a Deus. Quer ver? Um trem aqui que geralmente eu falo, os irmãos arrepia. O capeta, o Satanás, o capiroto, você já ouviu falar no diabo, o capeta? Ele é um servo de Deus, gente. Tem serviço que só um capeta faz. Tem serviço que Deus precisa que seja feito, que a pessoa precisa ser um Satanás para fazer. Ué. É ou não é? Vamos pensar lá em Jó. O capeta chegou diante de Deus. Uai, e aí Deus... Tá bom, meu filho. Todo dia, né, meu filho? Todo dia, né? Tá bom, meu filho. Aí, o capeta chega diante de Deus e Deus fala assim, você viu meu servo Jó? Ô, gente, olha aí. Olha como é que Deus passou mel na boca do capeta. Você viu meu servo Jó, servo fiel? Aí o Satanás fala para Deus, mas também você dá tudo para ele, você faz tudo para ele. Então faz o seguinte, vai lá e tira tudo dele. Ô, gente, olha para isso. O Satanás trabalhou para Deus ou não trabalhou, gente? Agora, olha como é que Deus fez. Já que a sua atribuição é fazer maldade, trazer desgraça na vida das pessoas, eu estou precisando de uma pessoa que faz isso. Aí você faz serviço, vai lá, capeta, tira tudo da vida de Jó.
O capeta foi lá e tirou. Aí Jó poderia dizer bem assim, e disse, não é possível. Que pecado eu cometi para estar... Os amigos de Jó falaram assim, confessa logo o seu pecado, moço. Porque você tem pecado demais para estar sofrendo desse jeito. A mulher dele, os amigos dele, abandonaram ele tudo. Por quê? Muito sofrimento, muito sofrimento. É nessas questões aí, Jó poderia dizer isso mesmo, Vitor, olha, ô Deus, deixa eu falar um negócio aqui para você. Minha filha morreu de câncer. E aí? Quer ver? Olha que interessante, irmãos, ó. Olha como é que é a cabeça da gente baseada nos sentimentos. Uma criança nasceu, Deus é bom. Olha que Deus maravilhoso, olha que esse bebê nasceu. Um bebê nasceu e morreu, Deus é ruim. A bondade de Deus, ela é medida aos nossos olhos pelas emoções que a gente tem de bom ou ruim. Então Deus deixa de ser bom porque o bebê morreu. Olha para isso, gente. O que vocês acham disso? Então um bebê nasceu, Deus é bom. Um bebê morreu, como Deus é mau. Sim, claro que é. Sim, tem. Sim. Agora a grande questão é que se esse sofrimento vai me fazer olhar para Deus como um Deus bom ou ruim. E a Bíblia vai dizer que Deus não tem bondade, Deus não tem amor, gente. Deus é amor. Sim. Então é possível todas essas coisas acontecerem, mas quando um sofrimento chega na sua casa, como é que Deus fica dentro? Quando o sofrimento chega, como é que você abraça esse sofrimento? Como alguém que distancia de Deus porque Ele deixou você sofrer, ou como alguém que vai olhar, Senhor, eu estou sofrendo, mas eu sei que o Senhor tem o controle de todas as coisas, que isso vai cooperar para o meu bem. A vida cristã é essa, e eu vejo, irmãos, quanto mais passos a gente dá na vida cristã, os degraus das lutas, eles vão aumentando. E aí, se você não abraçar o Deus de amor, você começa a ter aversão a esse Deus. E aí você começa a perder sua alma. E aí perdeu a alma, irmão, volta para... O Luiz Hermine falou isso esses dias. Você começou a não se importar com as pessoas que estão sofrendo lá no Rio Grande do Sul, não se importar com o seu vizinho, está cagando para quem está doente, para tudo e vai para os pés de Jesus, porque tem um trem errado com você. Se você não se importa com a dor do próximo, tem um trem negócio errado com você. Tem uma ferida muito grande ali que ela de fato precisa ser curada e sarada. Vamos lá, 19, por favor, Mirelle. Pois a sabedoria deste mundo é loucura para Deus, como diz as Escrituras. Ele apanha os sábios na armadilha da sua própria, na própria astúcia deles. O 20, e também o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, sabe que nada valem. Agora o último, eu acho que é o último é agora. Portanto, não se orgulhem de seguir, olha lá, o contexto das analogias e a aula toda que eu dei, tá? A aula toda que eu dei se resume nisso. Portanto, não se orgulhem de seguir o que, gente? Gente, faz isso não. Pois tudo lhes pertence. O que é tudo lhes pertence? Porque a igreja estava dizendo assim, eu sou de Paulo. O outro estava dizendo, eu sou de Apolo. E Paulo está dizendo, não é vocês que são de Paulo e não é vocês que são de Apolo, é o contrário. Paulo é de vocês e Apolo é de vocês. Gente, quem é o maior, um pastor ou a igreja? A igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Então Paulo está dizendo bem assim, portanto, não se orgulhe de dizer, eu sou do pastor Milani, eu sou da pastora Beatriz, eu sou da pastora Frozinha. É a pastora Frozinha que é sua, porque ela é uma serva de Deus, um servo de Deus para vocês. Então, portanto, não se orgulhem de seguir líderes humanos. E isso, irmãos, líderes humanos, a gente só fala dentro da igreja, não. Portanto, não se orgulhem de serem fanáticos pelo Bolsonaro, pelo Lula, pelo prefeito da sua cidade. Você pode gostar deles, mas não ao ponto de vocês serem fanáticos e dar a vida por eles. Eles são líderes humanos. Eles vão errar, eles vão falhar. Um prefeito é um servo de Deus para benefício de uma cidade, gente. Um prefeito é um diácono de Deus para benefício da cidade.
A cidade é maior que o prefeito. O Zema é um servo de Deus para beneficiar Minas Gerais. Só que se o Zema começar a usar o governo dele para benefício próprio, ele está pecando. O Lula é servo de Deus para benefício de um país. Então você pode não gostar do Lula, você pode não gostar do Bolsonaro, e você pode ser fanático ou não, mas a grande questão é, quando se trata de cristãos, portanto, não se orgulhem em dizer, eu sou Bolsonaro, eu sou Lula, porque não se orgulhem de seguir líderes humanos, pois tudo lhes pertence. Se Jesus se entregou à igreja, por que a gente tem idolatria com homens? Não entrem nessa. Acabou, Mirella? Vê se tem o 22 e 23. Tem o 22. Paulo, Apolo ou Pedro, o mundo, a vida e a morte, presente e futuro, tudo é de quem? Quem é vocês aqui? A igreja. Olha só, volta lá. Volta lá. Ó, Paulo é de vocês, Apolo é de vocês, Pedro é de vocês, o mundo, a vida e a morte, o presente e o futuro, tudo é de vocês, porque pela graça isso foi dado a todos vocês. Aí ele vai dizer bem assim no último, 23, ó. E vocês são de quem? Então eu dou vocês Paulo, eu dou vocês Apolo, eu dou vocês Pedro, eu dou os pastores, eu dou todas essas coisas para vocês. É tudo de vocês. E vocês são de quem? De Cristo. E Cristo é de quem? Cristo é de Deus. Vocês entenderam, gente? Acabou. Perguntas? Tudo certo? Vocês entenderam aqui? Ó, acabei 11 e 2. Semana que vem eu vou perguntar dessa aula, óbvio que eu vou perguntar dessa aula aqui. Vocês entenderam, gente? Culto de libertação. Vamos ficar em pé. Daqui a pouco, 18h30, a gente vem aqui orar, tá, irmãos? 19 horas a gente começa o nosso culto. Vem orar aqui, só 18h30. Coloca o joelho aqui no chão, tá? Traz sua garrafinha de água para vocês não ficar precisando estralar a copa. Trac, tá bom? Traz sua garrafinha de água. Tem mais ventilador aqui na frente que a gente colocou para os irmãos ficar bem fresquinho. Tá uma benção. Tá bom, meus irmãos? Que o Senhor possa abençoar todos vocês. Pai, obrigado por essa manhã. Obrigado pela sua palavra exposta. Muito obrigado por sua obra na cruz do Calvário por nós. E eu te agradeço porque eu faço parte da lavoura de Deus, do edifício de Deus. Senhor, não deixe essas palavras sair do meu coração, não. Me ajude, Senhor, a não idolatrar homens, mas que eu seja de fato um verdadeiro adorador do Senhor. Arranca do meu coração todo tipo de fanatismo a seres humanos, Senhor. E me faça ser completamente apaixonado pelo Senhor todos os dias da minha vida. Me alimenta de fome e sede de Ti, Senhor. É a nossa oração nessa manhã, no nome de Jesus. Amém e amém. Estenda as mãos todo mundo, por favor. E que o amor de Deus, o Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, as doces e benditas consolações do Espírito Santo estejam com todos vocês. E que a paz de Deus, que excede todo entendimento, venha guardar a sua mente e venha guardar o seu coração em Cristo Jesus. Porque a vitória é de quem, irmãos? Pelo sangue. Deus abençoe, meus irmãos.